Olá, queridas pessoas! Estamos de volta aqui agora trazendo a mensagem para vocês aqui do nosso tarô de hoje. Eu geralmente tiro uma carta ou no começo ou no final da leitura, e hoje eu resolvi fazer na abertura. Essa carta do Ho'oponopono diz assim: eu digo não aos abusos. Essa frase é uma profunda reflexão e limpeza sobre os abusos morais e outros pelos quais você passou ou ainda está passando. Para essas lembranças dolorosas, limpe e purifique, certo? O que a gente chama de purificar pelo Ho'oponopono é a gente limpar as memórias, para a gente purificar, né, o nosso interior. A gente vai voltar a falar sobre isso ainda. Aqui no nosso tarô, o xamânico, a gente abre aqui com 2 de paus. Depois nós temos a morte invertida. E nós temos aqui o As de Copas também invertido, certo? E no fundo do deck nós temos a carta da temperança. O que a gente está querendo dizer para vocês aqui? A gente não, né? O tarô. O tarô está dizendo para você que é o momento de você se jogar em algo novo. Quando a gente fala se jogar, é você ter prudência, inteligência para você poder fazer as mudanças no seu tempo, para que você não atropele o processo, para que tudo aconteça do jeito que tem que acontecer, né? Ou seja, o sucesso da operação, entende? Então, o 2 de paus, ele é uma carta que diz assim, que você tem o poder de realizar o que você quiser, né? Você tem o poder de realizar grandes coisas neste momento. Mas é assim, é uma jornada, né? O número 2 é a segunda carta. A gente tem aqui, se a gente fosse pensar no caminho de paus, a gente tem até o rei de paus. Então é um processo. Então isso é um início. Então ele diz para você, tudo que você iniciar agora, você tem grandes chances de de criar grandes coisas para sua vida. Mas você precisa planejar muito bem, pensar muito bem, né? Não ir de louco. Ele é uma carta que fala, mas vai estrategicamente, certo? Aí a gente tem uma coisa. No seu desafio tá a morte invertida. O que ela quer dizer? Que você está numa energia de medo das mudanças. Veja que a gente abriu com o Ho'oponopono aqui falando para você que é hora de você dizer não àquilo que te machuca. Dizer não é uma coisa fácil. Não é uma coisa, vai lá e fala não, porque você tem que entender que quando você fala um não por uma situação que já está há muito tempo na tua vida, você tem consequências sobre isso. Então você tem que se preparar para fazer este movimento. Mas tem que fazer, é o que ele fala aqui, não adianta só sonhar. O 2 de paus também tem essa coisa, né? Ele sonha, mas não sai do papel. É hora de criar um movimento. Mas você precisa criar o movimento certo para você sair da onde você está e chegar onde você quer de uma maneira ok, né? Então a gente não pode ser inconsequente. E aí a gente tem aqui uma outra carta que é muito positiva, que é o As de Copas, mas ele está invertido. E ela, quando ela está invertida, ela traz uma energia de apego. Então para mim faz todo sentido. Né? É uma hora que você tem que desapegar, romper com aquilo que te machuca, mas você ainda tá, né, inseguro, com medo, apegada a essa situação que já não faz mais sentido para você, isso acabou. Mas eu sei que a ruptura, ela é um processo doloroso, delicado, né? Porque a gente tem que entender que aquilo tá na nossa vida há muito tempo. Por mais que romper com aquilo vai te levar para um lugar muito melhor, a gente tem que respeitar, porque tá tirando um troço de você. Entende? Então a gente precisa fazer com cautela, com respeito pela tua história, né? Respeitando o tempo do processo. Mas o que ele está querendo dizer assim? Não pare, vá. A energia é muito boa. A vida está te convidando para viver algo extraordinário, mas você precisa se permitir. E olha que interessante, embaixo da carta da temperança, que é o fundo do deck, vem o 8 de copas. O 8 de copas é aquela carta onde você realmente vira as costas para aquilo que não serve mais. Percebe? Olha como essas energias, elas estão muito perfeitas. Eu tenho uma oportunidade de começar algo novo a partir do momento que eu digo não para aquilo que me machuca e crio, né, um mecanismo interno para enfrentar os meus medos, né, em relação ao novo.
Porque é aquela história, o velho eu já conheço. Então o que a gente fala é sair da nossa zona de conforto. Por que conforto? Porque o conforto é aquilo que não tem esforço. Eu já sei como que é viver nesse trabalho, nessa família, nessa situação, com essa pessoa, sem essa pessoa. Eu já sei, né? Aquilo que me faz, o que abusa de mim moral e emocionalmente, né? E aí, pode ser um trabalho, pode ser uma família, pode ser o seu ambiente social, o seu relacionamento, né? Pode ser várias coisas. Aí você tem que adaptar para sua realidade, né? Então eu fico apegada a isso porque aqui eu já conheço. Mas e se eu for e não der certo? Mas e se eu for e quebrar a cara? E se eu for e não der conta de segurar, de bancar aquilo que eu falei que eu ia fazer, né? São esses monte de e se que te prende numa situação que já não serve mais para você, que te enche de medo, de insegurança. E o As de Copas, quando a gente dá as costas para isso, quando a gente cria uma força interna que nos impulsiona a dar as costas para aquilo que não serve mais, o que acontece? Essas cartas vão virando, a energia delas vai virando e você vai entrando na energia correta dela, que é a finalização de um ciclo que já não serve mais, de penoso para você, e a abertura de um caminho muito bacana, onde o amor é o que impera. Então aqui o amor pode ser o amor por uma pessoa, o amor por uma casa, o amor por um estudo, o amor por um projeto, algo que te vai transbordar prazer, significado, sabe, na sua vida. É sobre isso. Então a energia, ela tá muito boa, mas agora é você que precisa. O tarô tá dizendo, cura dentro, se fortaleça, porque o As de Copas também é uma carta que fala de autoconfiança, de autoestima, de amor próprio. Só que tá assim, tá faltando isso. Quando você se libertar dos seus abusos, daquilo que te machuca, daquilo que te ofendeu, daquilo que te humilhou, eu não sei como que é, você realmente vai conseguir colocar isso na posição certa e vai transbordar o amor que tem dentro de você para alguma coisa, né? Eu não sei, como eu disse, pode ser um relacionamento novo, pode ser um projeto novo, um estudo novo, uma viagem, alguma coisa que vai falar para você que aquilo faz sentido e vai fazer seu coração transbordar. Dá medo mesmo, por exemplo, eu larguei 20 anos de TV para poder me dedicar a isso, porque aquilo já não fazia mais sentido. Mas ali eu tinha um nome, eu tinha relacionamento, todo mundo me conhecia, né? São 20 anos trabalhando numa área. E aqui eu não tinha nada, eu tive que começar do zero. Percebe? Quantas vezes, quanto tempo eu demorei? Mas isso, eu tenho que começar do zero, será que não dá certo? Será que eu tenho... Entendeu? É sobre isso. E aí a vida, quando você fala, Deus, eu quero, vida, eu quero, a vida vai trazendo para você, vai te indicando os caminhos, vai trazendo aquilo que você precisa para se jogar nesse algo novo. Mas como eu disse, não é para ficar de louca, largar o marido, mandar o marido embora, pedir demissão, brigar com o chefe, não é isso. Mas para você começar a alimentar dentro de você esse sonho com a ideia de que você precisa não só sonhar, mas arrumar os mecanismos para que você possa colocar o seu sonho em prática. E quando você sonhar, você fizer isso, você se liberta de um passado que já não serve mais para você. Olha aqui, o 8 de copas. Aí você vai e vai ser estouro. Mas primeiro você precisa começar a criar a força interna para você se libertar daquilo que te faz mal. Divino Criador, limpa em mim o que me prende nessa situação que já não faz mais sentido para a minha vida. Transmuta toda essa energia indesejável numa luz pura. Assim é, assim está feito. Eu sinto muito, por favor me perdoa. Sou grata, te amo. Certo? Espero que você tenha ressoado com o seu momento. O momento é de se abrir para o novo, né? Curar as feridas do passado e seguir em frente, certo? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Depois vocês falam lá no YouTube ou no Instagram o que vocês acharam da leitura, como é que foi para vocês, certo? Um beijo enorme e até o mês que vem com o tarô de novo. Beijão, gente. Fui!